Quartas de final: Brasil, X, França. A batalha pelo topo. O cenário era digno de final de Copa. MetLife Stadium, Nova Jersey. Mais de 82 mil pessoas nas arquibancadas e um mundo inteiro de olhos fixos naquele gramado. De um lado, o Brasil embalado pela vitória sobre os Estados Unidos. Do outro, a França de Kylian Mbappé, o atual pesadelo das defesas. Mas antes de pisar no campo, o ambiente interno da seleção estava longe de ser tranquilo. Dois jogadores, Gabriel Brazão e Igor Jesus, começaram a demonstrar impaciência por não terem entrado em nenhum jogo decisivo. Conversas de bastidor indicavam que o clima não estava 100% no vestiário, e Ancelotti sabia que qualquer faísca errada poderia virar incêndio. Primeiro tempo. Choque de titãs. O apito inicial foi o sinal para um duelo de intensidade máxima. A França começou marcando alto, tentando travar a saída de bola do Brasil. A cada toque de Mbappé, a defesa brasileira recuava um passo, consciente do perigo. Aos 12 minutos, veio o primeiro susto. Griezmann cruzou na medida e Giroud cabeceou para uma defesa espetacular de Alisson. O estádio explodiu em aplausos. Até a torcida brasileira se rendeu à elasticidade do goleiro. Mas o Brasil não demorou a responder. Aos 18 minutos, Neymar e Vini Júnior trocaram passes rápidos na entrada da área, desmontando a defesa francesa. Neymar tocou para João Pedro, que girou e bateu de esquerda. A bola passou raspando a trave. O jogo era elétrico. Mbappé tentava de um lado, Vini do outro. Era como se dois cometas estivessem cruzando o mesmo céu, competindo para ver quem brilharia mais forte. O golpe francês, aos 33 minutos o silêncio, contra-ataque fulminante da França. Tchouaméni lançou Mbappé nas costas de Militão e o atacante do PSG ganhou na corrida. Um toque seco, por baixo de Alisson. 1-0 França. O gol não só colocou os franceses na frente, mas também mexeu com o emocional brasileiro. No banco, alguns jogadores começaram a discutir sobre posicionamento e Ancelotti precisou intervir para manter o foco. O empate que reacendeu o Brasil. O Brasil parecia abalado, mas a reação veio antes do intervalo. Aos 42 minutos, Caio Henrique fez uma jogada de raça pela esquerda, cruzou e encontrou Matheus Pereira, livre na entrada da área. Chute rasteiro, no cantinho. 1-1. O grito de gol brasileiro ecoou tão alto que abafou a torcida francesa. Intervalo. A conversa decisiva. No vestiário, Ancelotti foi direto. Eles estão jogando como se já estivessem na semifinal. Vamos mostrar que o Brasil não vem até aqui para ser coadjuvante. Neymar, Vini, é hora de decidir. E no final da fala, uma frase para todo o grupo. Quem reclamar por não jogar hoje, não joga mais nessa Copa. Silêncio total. Segundo tempo. A guerra aberta. O Brasil voltou mais agressivo. Casemiro marcava como se fosse o último jogo da carreira. Bruno Guimarães controlava o meio e Neymar ditava o ritmo no ataque. Aos 58 minutos, Neymar recebeu, driblou dois e deu um passe em profundidade para Vini Júnior. O camisa 7 avançou e bateu cruzado, sem chances para amanhã. Viva a Jedem Brasil. A França não se rendeu. Aos 70, quase empataram com Giroud, mas Alisson brilhou de novo. O jogo virou um duelo de nervos, com divididas duras e provocações de ambos os lados. O momento final. Aos 89 minutos, com a França toda no ataque, Militão interceptou um passe e lançou João Pedro no contra-ataque. O atacante correu metade do campo e, ao invés de chutar, rolou para Neymar. O camisa 10 só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. 3-1. O Brasil estava nas semifinais. Neymar caiu de joelhos. Vini correu para abraçar Ancelotti e a torcida brasileira fez a festa nas arquibancadas. Mas o perigo ainda estava no ar. Na volta ao hotel, enquanto todos comemoravam, uma conversa reservada entre Gabriel Brazão e Igor Jesus
chamou a atenção da comissão técnica. Eles não estavam comemorando e parecia que tinham algo planejado para a próxima partida. Perfeito. Então vamos continuar com a semifinal, onde a tensão interna explode e o clima de guerra volta a crescer. Mas dessa vez, não só contra o adversário. Semifinal: Brasil x Inglaterra. A batalha interna. A cidade de Atlanta estava tomada pelo verde e amarelo. O Mercedes-Benz Stadium seria o palco da semifinal entre Brasil e Inglaterra. O adversário vinha em ascensão. Harry Kane, Jude Bellingham e Phil Foden eram as grandes armas, e a imprensa inglesa tratava o confronto como a final antecipada. Mas dentro do elenco brasileiro, o problema não era a Inglaterra, e sim o próprio Brasil. A faísca antes do jogo. Na manhã da partida, Gabriel Brazão e Igor Jesus bateram à porta do quarto de um membro da comissão técnica. Professor, queremos entender por que viemos até aqui sem entrar um minuto sequer, disse Brazão em tom frio. A conversa acabou vazando. Alguns jogadores não gostaram da pressão em cima de Ancelotti horas antes da semifinal. Casemiro, capitão em campo, tentou apaziguar. Isso se resolve depois da Copa. Agora, foco. Mas a paz era frágil e bastava um lance mal interpretado para tudo explodir. Primeiro tempo, tensão e equilíbrio. O jogo começou com um ritmo alucinante. A Inglaterra apostava em bolas longas para Kane, enquanto o Brasil respondia com velocidade de Vini Júnior e Neymar. Aos 15 minutos, o susto, escanteio para os ingleses, Maguire subiu mais alto que Militão e cabeceou forte. Alisson salvou no reflexo. A torcida respirou aliviada. O Brasil respondeu aos 28 minutos, quando João Pedro aproveitou um erro de Walker e invadiu a área, mas chutou por cima. O empate em 0-0 refletia o equilíbrio em campo, mas o clima interno seguia instável. O erro que quase custou a Copa. Aos 39 minutos, Caio Henrique avançou pela esquerda e tentou recuar para Brazão. Só que o passe foi fraco. O problema? Brazão não estava no jogo. Era Alisson no gol. A confusão parecia inocente, mas levantou suspeitas. Alguns jogadores juraram ter ouvido Brazão comentar no aquecimento que a hora dele ia chegar, custe o que custar. A jogada acabou em chute perigoso de Bellingham, que passou raspando a trave. O susto fez o estádio inteiro gelar. Intervalo. O ultimato. No vestiário, Ancelotti não gritou. Não precisou. Se alguém aqui está mais preocupado com vaidade do que com a camisa, peça para sair agora. A semifinal de Copa é para homens que querem vencer. Brazão ficou calado. Igor Jesus também. O time voltou para o segundo tempo com outra postura. Segundo tempo, o gol que silenciou a Inglaterra. Aos 52 minutos, Bruno Guimarães desarmou Bellingham no meio e lançou Vini Júnior. O atacante do Real Madrid arrancou pela esquerda, passou por Walker e cruzou rasteiro para João Pedro, que finalmente marcou. 1-0 Brasil. A Inglaterra se lançou ao ataque e o Brasil se fechou como uma fortaleza. Militão e Thiago Silva foram impecáveis e Alisson fez defesas milagrosas. Final dramático. Aos 88 minutos, a Inglaterra teve sua última chance. Falta na entrada da área, Harry Kane cobrou com perfeição, mas Alisson voou no ângulo e garantiu a vitória. O apito final trouxe alívio. Brasil na final da Copa. Mas a sombra do problema não sumiu. Enquanto a torcida cantava no estádio, Ancelotti observava de longe Brazão e Igor Jesus, conversando no banco, separados do restante do grupo. A sensação era clara. Algo ainda estava por vir. Afinal, Brasil x do França, o jogo que decidiria tudo. O SoFi Stadium, em Los Angeles, estava lotado. Brasil e França, duas potências, entravam em campo para decidir a Copa. O time francês vinha com Mbappé, Griezmann, Tchouaméni e uma defesa sólida. O Brasil, apesar da classificação dramática contra a Inglaterra,
chegava com a confiança renovada, pelo menos diante das câmeras. Por trás dos sorrisos, a crise interna ainda respirava. A bomba estoura no dia do jogo. Na manhã da final, a comissão técnica recebeu um áudio anônimo enviado à diretoria da CBF. Nele, uma voz masculina dizia: "Se o treinador não colocar quem merece jogar, a história dessa final vai mudar." A gravação não mencionava nomes, mas a insinuação foi suficiente para gelar os bastidores. Ancelotti manteve silêncio. Apenas reforçou para o grupo que a prioridade era vencer. Primeiro tempo. Choque de gigantes. O apito inicial trouxe um ritmo insano. Logo aos 10 minutos, Mbappé recebeu em profundidade, deixou o Militão para trás e bateu cruzado. 1-0 França. O Brasil não se abalou. Aos 21, Neymar sofreu falta na entrada da área. Ele mesmo bateu. A bola desviou na barreira e enganou Maignan. 1-1. O duelo seguiu equilibrado, com chances para os dois lados. João Pedro perdeu uma oportunidade clara aos 37 minutos, chutando em cima do goleiro. A torcida lamentou e a tensão voltou a crescer. O momento que quase derrubou tudo. No intervalo, Alisson reclamou de dores no ombro após choque com Giroud. Ancelotti olhou para o banco. E lá estava Brazão, esperando a chance. Quando o goleiro foi substituído aos 50 minutos, parte da equipe trocou olhares apreensivos. O clima era pesado. Todos lembravam das conversas suspeitas e do recado velado antes da final. Segundo tempo. Drama total. Brazão entrou e, para a surpresa de muitos, fez defesas espetaculares contra Mbappé e Thuram. Aos 73 minutos, Vini Júnior arrancou pela esquerda, driblou Koundé e tocou para Matheus Pereira, que encheu o pé. 2-1 Brasil. Mas a França não estava morta. Aos 86, Griezmann achou Mbappé livre. O craque não perdoou. 2-2. A decisão iria para a prorrogação. Prorrogação. Heróis improváveis. Com o time exausto, Ancelotti arriscou. Colocou Igor Jesus no lugar de João Pedro. E foi dele, aos 112 minutos, o gol da virada. Recebendo o cruzamento de Caio Henrique, o atacante cabeceou para as redes. 3-2 Brasil. Nos minutos finais, Brazão fechou o gol com duas defesas milagrosas. O apito final veio e o Brasil voltou a ser campeão do mundo. A comemoração que não uniu, enquanto a torcida fazia festa, era visível que parte do elenco comemorava separada. Brazão, mesmo herói, não se aproximou de alguns veteranos. Igor Jesus, decisivo, também ficou isolado. Ancelotti, em silêncio, sabia que havia conquistado a Copa, mas que o próximo ciclo até 2026 começaria com rachaduras perigosas. O sol mal havia nascido em Los Angeles quando a delegação brasileira se preparava para retornar ao país. As ruas já estavam tomadas por torcedores e no aeroporto uma multidão aguardava o embarque da seleção. Mas enquanto a festa rolava lá fora, o clima no hotel era outro. A reunião secreta. Horas antes de embarcar, Ancelotti pediu que a comissão técnica e alguns líderes se reunissem em uma sala reservada. Neymar, Thiago Silva, Casemiro, Militão, além dos jovens Brazão, Igor Jesus, João Pedro e Matheus Pereira estavam presentes. O clima era pesado. Parabéns a todos, mas precisamos falar sobre o futuro, começou Ancelotti, sério. Ele sabia que a vitória não poderia mascarar os problemas. Durante a Copa, houve disputas internas sobre espaço no time, pressão de empresários e até suspeitas de interferência política nas convocações. E agora, com a conquista, alguns nomes estavam em alta, e outros se sentiam ameaçados. Os primeiros nomes para a nova era, Ancelotti, sem rodeios, apresentou o esboço da primeira convocação pós-Copa, mirando já a preparação para 2026. Gabriel Brazão, Santos, herói improvável, defesas decisivas na final. Thiago Silva, Fluminense, liderança experiente para guiar transição.
Éder Militão, Real Madrid, pilar da defesa. Caio Henrique, Mônaco, alternativa sólida pela esquerda. Matheus Pereira, Cruzeiro, peça criativa no meio. João Pedro, Chelsea, ainda jovem, mas precisa provar regularidade. Igor Jesus, Nottingham Forest, decisivo na final, aposta para o ataque. A reação no vestiário. O anúncio não agradou a todos. Alguns veteranos sentiram o peso da renovação. Outros viram na lista um sinal claro de que o treinador queria abrir espaço para a nova geração. Neymar, embora feliz pelo título, não escondeu a preocupação. Se você muda tudo de uma vez, corre o risco de desmontar o que construímos. Mas Ancelotti foi firme. O que construímos é a vitória, e ela precisa continuar depois de vocês. Chegada ao Brasil, festa e desconfiança. O desembarque no Rio foi apoteótico. Milhares de torcedores, bandeiras, fogos, cantos de campeão. A CBF organizou uma carreata histórica. Porém, os jornalistas já captavam sinais de tensão. Alguns jogadores evitaram fotos juntos e, nas entrevistas, respostas secas revelavam fissuras. Enquanto a torcida comemorava o presente, o técnico já pensava no futuro. E ele sabia que o ciclo até 2026 seria tão difícil quanto aquela final contra a França.